Fala aí pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou Paulo Cruz e este é o canal sobre os mares. No vídeo anterior, nós já falamos sobre os purificadores, na verdade, separadores centrífugos. E hoje eu já coloquei o nome aqui purificadores, porque agora você já sabe a diferença entre um purificador e um clarificador. Como é muito comum chamarmos de purificadores, eu vou usar esse nome a partir de hoje. Mas fique ciente que você sabe que eles são separadores centrífugos e que eles têm diferença, como já foi mencionado no vídeo anterior. Bom, no vídeo de hoje a pegada vai ser um pouco mais diferente. A gente vai falar só de operação. Bom, eu deixei esse slide ainda só para mostrar, só para dar aquela relembrada para quem ainda não viu o vídeo anterior, mas eu recomendo que veja, porque senão não vai ficar o conhecimento não vai ficar completo. Um tanque de sedimentação que por gravidade está sedimentando tanto a água está o óleo tende a ficar em cima da água por ser mais leve, né? Então a água está sendo acumulada no fundo do tanque. Sedimentos também são mais pesados que o óleo estão sendo acumulados aqui. A bomba aspira para o purificador, passando por um aquecedor ou não passando, como já foi mencionado no vídeo anterior. Sendo admitida no purificador quando este pronto para operação, que a gente vai falar muito sobre isso hoje. Hoje é vídeo de operação. Ou sendo mandada de volta para o tanque de sedimentação e fazendo um circuito fechado enquanto esse purificador estiver fora de operação ou estiver em um processo próximo a entrar em operação. Depois disso, uma válvula de controle e o final do processo de purificação chega aqui. Bom, como eu falei no slide anterior, né, que ele pode ser ou não equipado com um aquecedor. Então a gente tem aqui um pouco do princípio de funcionamento básico de um aquecedor, né? No caso de para óleo, mas é mais ou menos o mesmo princípio para qualquer tipo de aquecedor. Nós vamos ter um líquido, um fluido qualquer sendo admitido por um lado do aquecedor e saindo para o outro lado. E aqui nós saímos com óleo pré-aquecido. E do outro lado temos também o outro fluido que vai ser o que vai trocar calor com ele. No nosso caso, vapor, visto que tantos navios, navio-tanques aí, navios que navegam de maneira geral que usam caldeiras, usam vapor para aquecimento, como eu já falei no vídeo de caldeira lá. Que a caldeira tem o vapor da caldeira tem duas finalidades: aquecimento dos processos e geração de três finalidades, na verdade: geração de energia, transporte de material, de carga, no caso óleo, né, através de bombas, turbobombas, e aquecimento. Então nesse caso aqui ela está fazendo um dos três papéis dela, que é o aquecimento. Passa pelo sistema, durante a troca de calor ele condensa. Aqui tem um purgador que vai fazer esse controle entre condensado e vapor e vai para o tanque de condensado. Esse sistema é controlado por um sinal de ar. Entra um ar de operação aqui, a controladora libera a quantidade de ar que é enviado através desse transmissor. Esse transmissor faz a leitura de temperatura e envia esse sinal para a controladora. A controladora, de acordo com a temperatura, libera ou mais ou menos vapor para cá para manter a temperatura ideal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque mais lá na frente a gente vai ver essa controladora numa visão bem menos detalhada aqui agora, e aí vai ser importante você ter noção disso aqui para entender o seu princípio de funcionamento. Então, eu não consegui colocar isso aqui em português, desculpa pessoal, mas vai ter que ser em inglês aqui. O primeiro passo para fazer a operação dele é checar o suprimento de ar. Ou seja, então eu vou ficar indo e vindo no slide anterior para poder mostrar isso. Então vamos checar o suprimento de ar. Então a gente primeiro precisa checar se a gente tem ar aqui, ó. Temos pressão de ar aqui, vamos garantir que essa válvula 3 vias vai atuar de maneira correta. E aí o sistema, a controladora, vai fazer o controle dessa válvula e assim vamos seguir o passo adiante no processo de purificação, no processo de partida do purificador, tá? Não purificação, partida do purificador. O segundo ponto é checar, certificar-se que temos água, suprimento de água. Bom,
E aí fala aqui, né, no bloco de válvulas de água. Está aberto. Vamos voltar lá. Então a gente sabe que essa válvula precisa estar aberta e que a gente tenha suprimento de água aqui. Vamos ter um manômetro aqui em algum ponto aqui indicando que a gente tem uma pressão. No desenho não tem, mas normalmente no local a gente tem aqui um manômetro indicando a pressão, ou seja, a gente sabe que há uma pressão de água aqui. Terceiro passo, vamos certificar que o processo, as válvulas relacionadas do processo estão na posição aberta. Também aberta as válvulas do Heat Medium Supply Valves. Heat Medium é o sistema de aquecimento que eu já tinha mostrado lá. Esse aqui é o Heat Medium. Está escrito aqui Heating atrás do número 3, Heating Unit. É tudo isso aqui. Então a gente precisa certificar. Para isso, esse manual especificamente aqui do separador alfa valve, ele já fez essa descrição das válvulas, ele marcou todas as válvulas. Então vai facilitar a nossa vida aqui, nosso entendimento. Então ele já marcou as válvulas para a gente aqui. Essa válvula de sucção do tanque, de sedimentação. Depois a válvula de entrada no aquecedor. A válvula de entrada de vapor, a válvula de saída de vapor. A válvula de saída do aquecedor. O controle dessa válvula aqui já não está zero, né? Nem está 100%. Então já está meio que controlado. A abertura dessa válvula aqui, né? Que vai indicar para a gente uma pressão. Como isso aqui é um simulador e ele estava indicando o purificador parado, a pressão aqui vai ser zero. Mas você vai saber pelo slide anterior que ele fala aqui, ó, que a pressão tem que estar indicando sendo correta entre 5 e 7 bar. Seria uma pressão suficiente para que houvesse o comando de abertura, que a abertura e fechamento dessa válvula fosse efetivo. Não só dessa, como as outras duas que ela controla aqui, né? Essa e essa outra também. Abertura e fechamento das válvulas, não só da 3 vias, tá? É porque alguns projetos, alguns designs, essas válvulas aqui não são contempladas. É somente a válvula 3 vias comandada por ar. Mas nesse caso aqui, como são as 3, e o comando das 3 válvulas, que haja pressão suficiente para o comando de abertura e fechamento das 3 válvulas. Tá, vamos lá voltar. O passo 3, checar. Tá, passo 3 a gente já está nele. Checar que está aberto aqui. Então a próxima válvula a checar seria aqui a de água. Abertura de água. E com isso a gente tem a pressão aqui. Teria uma indicação, algum indicador de pressão aqui, um manômetro indicando que a gente tem pressão de água. E aí o outro passo é que essa válvula aqui, que aí vai facilitar, não vai precisar de vapor. Ou que essas válvulas aqui não existam, mas que vai existir um suprimento de ar, vai existir um suprimento de água, vai existir uma válvula que comanda para o sludge, vai ter que existir. Talvez essas válvulas aqui não existam, mas sejam válvulas manuais no lugar de reguladoras de pressão assim, né, de vazão assim. Sejam válvulas manuais, mas elas vão existir. Enfim, aí o que aconteceu foi que o oficial esqueceu essa válvula aqui fechada. Quando ele partiu o purificador, houve todo o fluxo daqui, né, tal, passou pelo aquecedor, tá? A válvula 3 vias abriu normal, porque aqui não gera impeditivo nenhum, o purificador abriu. Houve alimentação de óleo pesado, e aí houve uma sobrepressão. Essa sobrepressão voltou. Como não tem nenhuma, você pode perceber que não tem nenhuma válvula de segurança aqui, não tem nenhuma PSV. A única PSV do sistema é aqui no aquecedor. Então o que aconteceu foi que a sobrepressão voltou até o ponto mais frágil, que era essa PSV. Normalmente é ela, porque ela é bem pequenininha. Antes mesmo do set de abertura dessa aqui. Até porque essa aqui ela é mais no sentido de proteger a bomba na descarga aqui. Essa PSV abriu, caiu óleo na bandeja, óleo pesado, encheu a bandeja inteira de todos os purificadores. Para quem já embarca já sabe como é que é uma sala de purificadores, são vários purificadores, encheu a bandeja inteira. E depois encheu a sala dos purificadores inteira. Então você imagina o caos que foi, o trabalheira que deu depois simplesmente porque esqueceu uma válvula do processo.
E isso me fez pensar sempre o seguinte, na dúvida, checklist. Então, se você tiver a oportunidade de imprimir essa página aqui ou pegar e anotar num papel, para quando você for operar, você tiver dúvida, você ter um checklist de como colocar o purificador em operação, você vai evitar esse problema que houve aqui. E aí tem mais uma outra válvula aqui que é específica desse sistema. Esse sistema eu vou mostrar depois no painel dele. Ele tem uma bomba de sludge acoplada. E por isso que tem essa válvula aqui, para ela estar aberta. E quando esse tanque enche, esse tanque ele é acoplado ao purificador. Quando esse tanque enche, ele automaticamente parte essa bomba aqui e despeja para um outro tanque sludge, para um outro tanque de borra. Essa imagem aqui, ó. Essa aqui é o sludge pump lá que parte automaticamente. E você bota o controle dela aqui em alta, ela parte automaticamente liberando liberando não, evacuando, né, o tanque, porque a capacidade de armazenagem dele é muito pequena, deve ser 1 m³ só, liberando para um tanque de sludge maior. Então lá, chegamos no passo, vamos voltar um pouquinho aqui a imagem, chegamos no passo 3, todas as válvulas do processo abertas, vamos para o passo 4. A gente vai partir, vai ligar a alimentação e vai colocar no modo manual. Gente, esse purificador especificamente é assim. A parte que eu cheguei até o número 3 agora não vai mudar. O painel de controle vai mudar de fabricante para fabricante, de modelo para modelo. Mas o processo em si, a ordem vai ser a mesma. Por exemplo, o número 4 você vai ter que ligar o painel primeiro antes de tentar partir a bomba. E você tem que partir a bomba e antes de checar, de ventar isso aqui, por exemplo, ou de partir o aquecedor. Então vai ficar valendo o que está aqui, vale para outros fabricantes, para outros modelos também, tá? Mas especificamente estamos falando desse Alfa Laval. Depois a gente vai mostrar um outro na frente. Então vamos no passo 4, vamos partir lá. Seria fazer isso aqui, ó. Seria ligar aqui a chave principal, coloco tirar do modo off para o modo on. Quando nós fizermos isso, o painel vai ser energizado e agora nós temos energia no painel. Passo 5. O passo 5 vai ser partir a bomba de alimentação. Então vamos partir a bomba de alimentação. Partindo a bomba de alimentação. É aqui, ó. Por que a gente pode partir a bomba de alimentação sem problema algum? Porque, como a gente já viu várias vezes, essa bomba de alimentação aqui que vai partir, tá? A gente vai pressionar aqui, ó, o botãozinho verde. Essa bomba aqui vai partir. E aí, aqui ainda vai estar fechado, o purificador está parado. O óleo vai ficar circulando de volta para o tanque de sedimentação. Beleza? O passo 6, qual é o passo 6? O passo 6 é no caso de heater, né? Você vai ventilar o heater e tal, isso aí é mais para navio com óleo pesado. Mas enfim, ele até mesmo diz aqui, ó, se aplicável. Se aplicável. Você vai ligar o heater se ele for elétrico, ele fala aqui, ó, no passo aqui embaixo, no 6, né? Se aplicável. E se o heater for a vapor, você vai ventar ele. Vai tirar qualquer possibilidade de ter ar no sistema através da válvula de alívio. Mas seria basicamente fazer isso aqui, ó. Teria aqui alguma válvula aqui, ou através até mesmo dessa de segurança aqui, você ventar ele até sair algum líquido. E o passo 7, vamos apertar o botão de separação. Então, o botão de separação, cadê? Seria partir o separator aqui, ó. Apertamos o botão verde. Quando apertarmos o botão verde, o processo vai se iniciar sozinho. As válvulas do bloco solenoide de água vão funcionar automaticamente. Nós estamos falando aqui de uma partida automática do purificador, tá? Na partida manual, tudo teria que ser feito manualmente. Você ia comandar a válvula por válvula. É bem complicado, não é fácil fazer a partida manual. Não é também difícil nem impossível, mas é bem mais difícil do que operar automaticamente, obviamente.
E aí o processo começaria no automático. Eu vou mostrar no simulador daqui a pouco na frente como é que é esse processo no automático, tá? Na hora que você apertar o separador aqui, o botão verde do separador, o motor elétrico que é acoplado ao purificador vai ligar e vai dar partida no purificador, ele vai começar a girar. Como ele vai precisar ser removido da inércia, essa amperagem aqui, a corrente, desculpa, amperagem não, a corrente vai ser mais alta, por dois motivos. Primeiro porque a partida de um motor elétrico por si só, ela já é uma partida sempre em alta corrente, depois tem a queda. E segundo por conta da remoção da inércia do purificador. Você vai ter que esperar um tempo que deve variar entre uns 5 minutos, até que essa corrente caia para a corrente nominal. Quando cair para a corrente nominal, às vezes, muito provavelmente esse modelo aqui tem. Você vai ter olhado o manual, claro que você é um bom operador, você lê o manual do fabricante, você vai ter olhado qual é a rotação nominal e qual é a corrente nominal do motor. Então você vai saber que quando esse motor tiver atingido a corrente nominal e a rotação nominal, vai ser a hora ideal de você dar início ao processo. Só que não precisa você fazer isso. Por quê? Porque como ele é automático, ele vai fazer isso todo sozinho, tudo sozinho. No caso de não atingir nenhum desses critérios, aí vai aparecer aqui interlock, por exemplo. Vai aparecer separator interlock e talvez diga qual é a informação aqui, qual é o erro a ser, qual é o alarme a ser tirado para que você tenha acesso a fazer uma nova partida. Bem, pessoal, era isso aí então. O vídeo de hoje era isso aí. Queria mostrar para vocês aí os procedimentos inerentes à partida desse purificador, né? Na partida de purificadores de maneira geral, mas especificamente desse purificador porque, como eu falei já anteriormente, esse painel de controle vai variar de acordo com o fabricante, de acordo com o modelo. Alguns princípios, as botoeiras vão variar, né? Alguns comandos vão variar, mas o princípio de maneira geral, o modo, as condições e principalmente o checklist para a partida vai ser genérico para todos os tipos de purificadores, pelo menos os que eu vi até hoje. Eu tenho um simulador que eu vou fazer um próximo vídeo aí, a gente simulando essa partida de maneira mais ampla, pegando todo o sistema englobado, todo o sistema do óleo, desde de onde o óleo vem, de onde ele é carregado no navio, qual é o tanque de armazenamento antes do tanque de sedimentação, processo de transferência de armazenamento para a sedimentação, do sedimentação para o purificador, aí a purificação e aí para o seu consumidor, que no caso são os motores de combustão, né? Motor de combustão principal e motor de combustão auxiliar. Aí vou aproveitar esse simulado, vou fazer todo esse mesmo procedimento de partida, um purificador diferente, uma outra marca, outro modelo, um sistema também diferente de indicação, diagrama diferente, você vai poder ver a mesma coisa num diagrama diferente. E aí a gente vai pegar também, vai aproveitar para fazer alguns testes, algumas falhas aqui que eu mencionei, né? Algumas condições, parâmetros e tal. Vamos testar a falha da parada do purificador. Vamos fazer alguns testes operacionais que normalmente poderiam acontecer eventualmente a bordo, né? Não poderiam acontecer eventualmente uma situação real a bordo. Tá? Então vai ficar para um próximo vídeo, porque esse vídeo ia alongar muito com isso e o intuito era explicar mais ou menos a partida, as condições, os detalhes, a operação de partida desse purificador especificamente. Então quem gostou, dá um like aí, comenta se tiver alguma dúvida, alguma sugestão e fica na guarda do próximo vídeo. A quem assistiu até o final aqui, muito obrigado, valeu!